Muito cuidado com as alianças que você faz. Hoje, estudando, olhando aqui o meu computador, encontrei uma ministração que eu fiz há algum tempo atrás, mais precisamente em 2016, sobre a vida de Davi, naquele período em que ele estava sendo perseguido dioturnamente por Saul. E um dia ele disse assim: chega, não vou ficar mais nesse território, eu vou para outra terra, para outro lugar, para outro país. E ele acabou indo para a terra de Gate, no meio dos filisteus, um território hostil a Israel, lugar de inimigos. Então Davi acaba fazendo aliança com o inimigo. Sabe aquele dia que você diz assim: chega, não quero mais, não aguento mais, vou largar tudo isso. Só que Davi, ao agir assim, ele acabou, na verdade, se levantando contra a promessa de Deus na sua vida. Enquanto Davi estava no território de Israel, ele era protegido, ele era guardado ali. Naquele tempo, Deus o estava treinando, preparando, moldando-o para ser o grande rei de Israel. Mas chega um dia que ele achou que a luta estava muito grande, que ele estava cansado, e então ele deixou. Ele pulou fora. Tem muita gente assim hoje, lutando contra as promessas, abrindo mão das promessas. Assim foi Davi. E aquele tempo de Davi, em que Davi foi para Gate, Davi deixou de ser o adorador, Davi deixou de ser dependente de Deus, e Davi passou a ser o carniceiro do sul. Ele saía, diz a Bíblia, que ele saía com os 600 homens, seus companheiros, seus discípulos, e ele saía todos os dias. E eles iam invadindo terras, territórios, matando, tomando os espólios, e ele foi prosperando, ele foi ficando rico. Mas Davi estava ficando rico fora da promessa, fora do propósito, fora da bênção de Deus. Chegou um ponto em que ele pediu ao rei de Gate uma cidade, que é Ziclag, e ali ele se estabeleceu juntamente com os soldados. Só que chegou o dia de Deus tratar com Davi. E eu quero te dizer que na sua desobediência, você, nem eu, nem ninguém vai muito longe. Chega o dia em que Deus trata com a gente. E chegou o dia em que os inimigos invadiram aquele território. O dia em que a cidade foi queimada. Em que as mulheres, as crianças e os bens foram levados cativos. E nesse dia, quando Davi chega com seus soldados, que ele vê toda a cidade queimada, não encontra os seus familiares, não encontra os bens, nem os de seus soldados, Davi se desesperou. Os soldados se desesperaram. Falaram até em apedrejá-lo. Mas foi esse dia em que Deus estava usando para tratar com Davi. Davi, então, voltou para Deus. Diz a Bíblia que ele reanimou-se no Senhor, seu Deus. Ele então foi, depois de chorar e não ter mais forças, ele buscou a face do Senhor. Ele voltou o coração para Deus. É interessante que não há nenhum relato na Bíblia de nenhum salmo escrito por Davi quando ele estava lá no território dos filisteus, quando ele estava fora do propósito de Deus. Os salmos foram escritos quando ele estava em Israel, quando ele estava sendo treinado, preparado por Deus, quando ele tinha comunhão com Deus, quando ele tinha intimidade com Deus, apesar dos problemas que enfrentava. Agora Davi volta a experimentar a graça de Deus, volta a experimentar o cuidado e o amor fraternal de Deus. Agora ele volta a ser Davi, o homem segundo o coração de Deus. O final, nós já sabemos. Deus lhe concedeu a graça de obter vitória sobre os inimigos. Deus lhe concedeu a graça de poder reaver todos os bens de seus familiares, dele e dos seus soldados. Davi agora volta o coração para Deus. Portanto, eu quero te dizer, não fique longe do lugar das promessas. Não abra mão das promessas. E entre suas promessas está a sua família, a salvação da sua casa, está as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, mas é preciso ficar firme dentro do propósito. Não saia do lugar da promessa, não saia do lugar da bênção. Deus abençoe sua vida.
Deus te encha de graça. Um abraço. Vamos lá.